Oi pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Pedro Botton no Estúdio Arquivo e eu estou gravando esse vídeo aqui para vocês verem mais ou menos do que eu estou falando quando a gente está bolando esse curso junto, né? Então, para não ser tanto um curso, mas mais um suporte técnico, eu vou gravando os vídeos, vocês veem quando vocês podem, vocês vão me perguntando, comentando nos vídeos o que vocês, se surgiu alguma dúvida durante a aula, né? O módulo, a lição, não sei como posso dizer, tutorial. E daí a gente vai seguindo dessa forma. Então eu vou gravar um primeiro como um laboratório, né, uma experiência. Eu já gravei alguns vídeos parecidos, mas esse é especificamente aqui para esse nosso novo projeto, né? Então eu resetei o meu InDesign para que quando ele abrir agora, ele vai estar talvez mais semelhante com o de vocês. Talvez o de vocês, se vocês já customizaram uma coisa, ele vai ter alguma diferença, mas eu quero começar bem do começo para vocês entenderem alguns detalhes, né, umas coisas que às vezes não aparecem muito e que facilitam muito o nosso trabalho e a gente às vezes fica batendo um pouco de cabeça. Então isso aqui já é uma coisa assim. Esse aqui é uma tela meio nova, assim, não sei dizer há quanto tempo que o InDesign aparece essa tela pra gente, mas é uma tela que eu não gosto que ele apareça porque eu acho ela muito... Aqui é muito simplório, ela aparece... Depois você clica aí, você vai ter que ficar editando umas coisas, enfim, até quando você vai no More Presets, aí ele vai te dar um monte de sugestão, tem um monte de pop-up, você fecha as coisas, aí no print você clica, já aparece um monte de coisa na sua cara. Eu acho um pouco poluído, na verdade eu não acho, é muito poluído, né? Então eu não gosto dessa abertura de arquivo, assim. Então como que eu trabalho? Ó? Eu fecho isso aqui, ó, vocês vão aqui, ó, em InDesign Preference General, pra vocês saberem, né? Quando você vai aqui em Preference, todas essas aqui são as mesmas coisas que estão aqui, tá vendo? Como se você clica aqui só para já cair aqui, mas quando você clica em qualquer uma, você cai nessa aqui, nessa janelinha, aqui tem todas as preferências de novo. Então aqui, ó, esse Show Home Screen when no documents are open, e aí, isso é o Home Screen. Tem arquivo recente, ele vai mostrar, enfim, eu não gosto disso, me incomoda. E daí tem esse Use Legacy New Document Dialog, que é o novo documento legado, né, como se fosse o antigo, que ele não usa mais, que era muito melhor, né, então eu sempre deixo isso aqui ligado, certo? E outra coisa que é legal de vocês saberem é que tudo que você faz aqui nessas preferências, antes de você abrir o arquivo, vai ser o que vai ser padrão nos arquivos. Então uma coisa interessante é, assim, você já às vezes ter você já controlar isso aqui, que vai ajudar muito o trabalho de vocês, para que tem coisas que a gente faz em todo o arquivo, então em vez de fazer em todo o arquivo, você pega e já faz aqui, certo? Então, enfim, tem algumas coisas, né? Então interface, por exemplo, né? Isso aqui é uma coisa que eu gosto também. Você pode customizar a cor da sua interface, então se você gosta de uma coisa mais clara, usa o seu sistema operacional mais claro, seria legal esse. Senão eu como uso tudo assim no Dark Mode, escuro, né? Isso aqui é o Pasteboard, que é o que aparece atrás, sabe? Quando tem a foto, a página, e daí tem atrás uma cor. Isso aqui é para ele casar, né? O Pasteboard, né? Aquela área de cola, né? Que ele fala, a área das coisas que você não está usando, com a cor do seu tema, né? Enfim, não vou falar de todos aqui, acho que com o tempo a gente pode ir falando. Se vocês tiverem dúvida com algum específico, eles me perguntam que eu gravo um vídeo para falar disso. Mas enfim, tem aqui várias coisas que são legais de você já ir configurando e tal. Tipo, por exemplo, isso aqui eu não gosto, Preview Font ou Hover, que é quando você abre aquela janelinha das fontes e você põe o mouse em cima da fonte, ele vai aplicar no texto. Isso aqui pesa pra caramba na RAM, no processador, trava arquivo, então isso aqui não é legal, não serve pra nada, assim, você não tem por que ficar tendo essa visualização, né? Enfim, é uma coisa que eu não gosto também, é uma coisa muito pessoal. Aqui tudo é muito pessoal, né? Mas enfim, é legal vocês saberem disso. Então eu não vou falar de todos, né? Então, mas tem algumas coisas que são legais já, por exemplo, isso aqui, as unidades, né? Das réguas. Isso aqui é super legal de vocês já deixarem do jeito que vocês forem trabalhar. Então, por exemplo, eu gosto de trabalhar sempre tudo em milímetro. Então eu já ponho aqui em milímetro, para todo arquivo que eu abrir, eu vou configurar ele em milímetro. E a stroke, né, que é o contorno, você pode pôr em pontos ou em milímetro. Eu trabalho dos dois jeitos, às vezes depende do projeto, assim. Por enquanto eu vou deixar em milímetro. E aí tem uma questão, né, como ele abriu já em pontos, então aqui, ó, todas as coisas ele tá dando essa medida que na verdade isso aqui não é nem pontos, é picas, né, que ele chama, né. Enfim, né, isso aqui a gente vai fazer, mas talvez se eu der um ok, vamos ver. Dei um ok, certo? Então ele já fechou aquela home screen, já é do jeito que eu quero, né.
Isso aqui eu gosto de deixar assim, mas é porque a minha tela é grande, né? Quando a tela é menor não cabe. Então vamos mudar de novo ali, ó, ver se ele já entendeu que a gente vai trabalhar agora só em milímetros. Ó, já entendeu, ó, tá vendo? Então agora ele já tá me mostrando aqui em milímetros. Então isso aqui é bem legal já de você configurar, por exemplo, porque isso aqui é o cursor key. Isso aqui, cada vez que você aperta uma seta, você selecionou qualquer coisa, um objeto, e você aperta a seta para ele andar para cima, para o lado, para os dois lados, ele vai andar essa medida aqui, que é uma medida que vocês viram que é um pica, né? Que ele fala, né? Não. Era alguma coisa, né? Alguma medida relacionada a essa unidade de medida que ele chama de picas, é pica que fala, na verdade. Uma pica. A gente não trabalha em pica, então o que eu gosto de usar é, sei lá, 1 milímetro, né? Então quer dizer que é uma coisa que faz sentido pra gente, né? Sabe que você vai andar 5 milímetros, você vai andar 10 milímetros, você apertar 10 vezes, você vai dar o shift, e se você apertar o shift e a seta, você vai andar 10 milímetros. Ou se você for trabalhar de uma forma mais precisa, você pode colocar 0,1 milímetro, né? E daí se você der shift, você vai andar 10, enfim. Isso aqui é legal já configurado. Baseline shift é a mesma coisa, quando você mudar o baseline, quantos ele vai andar. Enfim, um monte de configuração que é legal vocês terem controle. Isso aqui é uma coisa bem interessante também, o carninho tracking. Quando você vai abrir, isso a gente vai usar muito, quando você vai abrir o texto ou fechar o texto na hora de você ajustar um parágrafo, ele vai andar de 20 milésimos de M. Enfim, é uma medida bem abstrata, mas eu gosto de usar 1. Que daí você tem uma precisão muito grande na hora de você fazer isso, vocês vão ver mais pra frente. Mas enfim, isso aqui são coisas que é legal a gente configurando. Por exemplo, o grid, ele vai dar esse grid numa medida também muito arbitrária e muito comum. Assim, você pega arquivo de gente que não sabe mexer direito, a pessoa trabalhou o tempo todo com o grid assim. Às vezes não usou o grid, mas enfim, o grid tá lá, é pra usar. Então assim, aqui já é legal também configurar. Eu costumo trabalhar num grid de 10 milímetros, né? Então cada unidade de módulo vai ter 10 milímetros, e daí eu divido ele pela minha precisão, né? Então normalmente eu uso 4, então eu vou ter 2,5 a cada 2,5. É um jeito bem comum de usar. Às vezes um outro projeto pode usar 5, então a cada unidade você vai ter 2 milímetros, né? Enfim, vou começar aqui com bem basicão 4. Isso aqui o baseline grid também, depois a gente vai falar mais pra frente do que a baseline, é muito importante, mas é uma coisa também que é legal já zerar o start dele, que é onde ele vai começar na página, e o incremento a cada, seria o entrelinha, né? Depois a gente vai falando disso, que eu vou deixar aqui para depois vocês entenderem melhor, não é disso que a gente vai falar hoje. Enfim, todas as configurações, mas voltando, né? Todas as configurações elas vão ser padrões em todos os seus projetos. Então, por exemplo, o dicionário, a gente vai diagramar em português, não tem muito porquê você deixar ele nesse em inglês. Esse aqui os dois são o mesmo, vocês perceberam, né? E aqui ele muda, né? De onde ele está puxando o dicionário, por exemplo, em polonês ele deixa aqui o polonês. Você põe o português de Portugal, né? Ou você põe o brasileiro e o acordo ortográfico. Você vê que ele é o mesmo, né? Então não tem muito, é uma diferença meio inútil, né? Enfim, certo? Então isso já é bem legal de deixar, porque isso vai evitar com que vocês componham em outra língua, a definição vai sair errada, você não sabe por quê, é porque está na língua errada. Na verdade isso aqui é o dicionário, né? Então não é muito bem isso, mas é muito legal, assim, vocês já deixarem tudo do jeitinho que vocês vão trabalhar, certo? Então aqui eu estou só passando em todos o olho, mais ou menos, só para ver qual que... se tem algum que é interessante agora, mas por enquanto não. Isso aqui, depois a gente pode falar disso. Mas tá bom. Beleza, gente? Então isso é uma coisa que é legal da gente começar já bem direitinho, já ter controle disso, que tudo que vocês fazem aqui, e não só aqui, né? Isso que é legal vocês saberem também. Tudo que vocês fazem aqui, então não só nas preferências, por exemplo. Eu tenho o meu, mas eu nem vou nem abrir, só pra gente ir montando junto mesmo, porque aqui é o meu workspace, né? Minha área de trabalho, com as coisas que eu gosto de ter aqui, enfim. Eu não vou usar o meu, vou deixar o Essentials. Esse Essentials é o Essentials novo, né? Até tem o Essentials Classic. Eu gostaria até de começar pelo Essentials Classic. Tem menos lixo. Que, na verdade é idêntico, né? Se for ver. Mas enfim. Ele acrescenta muita coisa que pra mim não tem muita utilidade. Por exemplo, isso aqui, né? Você pode ler, mas a ideia é você usar só o ícone e você vai descobrindo pelo ícone, né? Isso aqui, CC Library, só serve pra travar. Isso aqui é umas...
umas livrarias que você, tá vendo? Já aparece foto de gente. Não é, isso aqui eu não uso, não gosto de usar. Usei uma vez, não gostei. Como se fosse umas livrarias que você vai salvando, mas é super limitada, então fecha. Eu não gosto de usar isso. Então, enfim, vou só falar uma coisa que é legal de vocês saberem, ó. Então, isso é coisa também do que você faz antes, né? Então você já abre aqui a janelinha de window, estilos, né? E paragraph styles, né? Essa coisa que a gente usa tanto, né? Estilo de parágrafo, estilo de caractere. E aqui tem esse style packs também, que é essa bobagem nova, que vem um grupo de estilos pronto, né? Essa coisa meio Word, assim, né? Não é pra isso que a gente usa o InDesign. E daí ele abriu uma janelinha aqui do lado, eu vou colocar aqui embaixo, né? Então aqui é o Basic Paragraph, né? Então esse aqui vai ser o parágrafo básico, aquela coisa que quando você abre um texto, tá em Minion. É porque tá aqui, não é porque é padrão do InDesign, mas a gente pode mudar o padrão se a gente quiser. Então, por exemplo, aqui já é bem legal, ó. Já pega aqui, ó, já põe português. Aqui sim é aquilo que eu falei, né? Aqui lá do dicionário, se você pegar a correção. Aqui você já bota em português. Então pronto, você vai estar sempre diagramando em português, né? Quando você começar o seu arquivo já vai estar em português. Então isso é muito útil mesmo, assim, para você evitar que tenha esse problema de você diagramar em outra língua, né? Então aqui a finalização já está ligada, você pode desligar, enfim, várias coisas. Isso aqui é uma coisa muito importante também, Paragraph Composer. Antigamente a gente diagramava nesse aqui, Adobe Word Ready Paragraph Composer, hoje em dia ele tá pau, então tem que sempre prestar atenção. Muitas vezes a composição tá com problema, a gente não sabe por que é por causa disso. Já deixa aqui certinho. Parece que é muita bobagem que eu tô falando, que é muita encheção de saco, mas isso aqui é o que faz o trabalho de vocês fluir, é o que faz o trabalho de vocês funcionar. Então é bem legal a gente prestar atenção nessas coisas, certo? Então beleza, o Basic Paragraph agora já está em português, a única coisa que a gente mudou foi isso, né? Então a gente já começou a customizar a nossa área de trabalho, certo? Antes a gente abriu, tava de um jeito, tava aqueles 3 coisinhos, né? Tinha Access Libraries que eu não gosto, a gente já abriu aqui os 2 estilos, estilo de caractere, estilo de parágrafo, então a gente já começou a customizar a nossa área de trabalho antes de começar a abrir o arquivo. O que eu recomendo que vocês façam? Já vem aqui e salva. Já vem aqui, ó, e dá aqui ó, um New Workspace, certo? E daí eu vou colocar aqui, ó, curso, certo? Que é um Workspace que não é o meu, né? Porque quando eu voltar a trabalhar eu vou voltar ao meu, mas eu vou deixar aqui o Workspace curso. Sempre que a gente for customizando eu vou salvando por cima. Então é legal vocês saberem, por exemplo, enfim, deixa eu colocar uma outra coisa só para vocês saberem como que ele vai atualizar, porque é meio esquisito. Então, por exemplo, se eu vou aqui Types and Tables, né, Character, que é a janela de caractere, né, então eu vou colocar ali também pertinho, já vou abrir também uma que a gente sempre usa muito, naturalmente, né, Paragraph Styles, certo? Não, perdão, desculpa gente, tá, Type Paragraph, né? Então essa dualidade, né, que a gente sempre trabalha gosto de falar no design, a gente sempre está pensando em uma dualidade, um processo dialético, né? 2 coisas, então tem esse par muito importante que é o par caractere e parágrafo, né? Que seria a letra e o parágrafo, a letra e o conjunto, né? A letra é a palavra. Então tá aqui, certo? Paragraph. Então customizei, certo? Coloquei mais dois atalhos aqui que para mim são importantes. Não tenho salvar. Isso é curioso, não tem como eu ir lá e salvar o meu curso, o meu workspace, né, minha área de trabalho curso. Então eu vou ter que dar um new, escrever curso de novo. Aí ele vai perguntar, já tem esse nome, você quer substituir? Ok, é assim que você salva um novo. Certo, mas vamos para a aula de verdade, ver se a gente consegue andar rapidinho aqui. Então, ó, eu fui ali, né, File, New Document, né, então esse aqui é o Legacy, né, esse é o que ele chama de Legacy, né, que é o jeito antigo, para mim parece muito mais tranquilo, né, muito mais sereno, é aquele monte de sugestão. Então a gente vai montar um arquivo de capa, né, então a primeira coisa que a gente tem que pensar, ó, tem um documento preset, não tem nenhum, se forem trabalhando, enfim, vocês podem botar nos seus próprios presets, esse aqui ele começa com nenhum, e daí a primeira coisa aqui é a intenção, né, imprimir web ou mobile, né, que é aquela bobagem achando que web e mobile são 2 coisas diferentes, sendo que não são. No nosso caso aqui é impressão. E vai perguntar o número de páginas e qual página começa, né, depois a gente vai adicionar, não tem problema, não precisa colocar certinho. E aqui você facing page, né? Facing page é se a visualização vai se dar na página dupla, como se fosse um livro aberto, né? Então você vê a par e a ímpar, ou se você facing page ligado é isso. Se você desligar, ele vai colocar uma página abaixo da outra, como se fosse folhas soltas, né? Sem ter essa visualização de dupla.
Certo? Então vou desligar o Facing Page. Aqui são os tamanhos de página padrão que ele vai colocar. A gente não vai usar, a gente vai usar nosso tamanho de padrão de livro. Então seria 14 por 21. Aqui a gente está em milímetros, mas são 14, em milímetros, mas em centímetros é a mesma coisa. Se quiserem usar centímetros, vocês podem. 14 centímetros, ele vai passar para a medida que ele estiver trabalhando, certo? Então não tem problema também. Legal, aqui as colunas ele dá esses valores esquisitos também que tem a ver com aquilo, ele coloca em outra, ele está trabalhando em outras medidas que são as picas, né, por isso que ele sempre dá esses valores quebrados. Eu gosto de atirar, então isso aqui se a página tem mais de uma coluna, o gutter seria o entre coluna, que é a distância entre duas colunas, né, eu vou deixar 0 por enquanto, e aqui as margens eu vou colocar uma margem moduladinha já para um tipo de trabalho que a gente costuma usar, então eu vou colocar 15 milímetros, 1,5 cm, é uma margem razoável. E aqui o bleed slug, né? Bleed é sangria, né? Então é aquela área que você tem arte para fora da arte que está trabalhando, que depois vai ser refilada, mas para você garantir com que se tiver alguma coisa impressa que vai até a beirada da página, não fique nenhum filete branco. 5 mm é uma medida bem usual, né? Se usa muito 5 mm. Então eu costumo usar 5, mas pode ser menos, pode ser menos. É perigoso porque o refil pode pegar errado, mas é meio desnecessário você imprimir muita coisa que vai depois pro lixo, então 5 mm é uma medida que se costuma usar. E o slug, ele é uma medida que, eu posso até colocar pra vocês verem, é uma medida que, ó, eu coloquei aqui 0 mm 10, ele vai pedir que fala que é inválido, né? Tem que ser 10, certo? Você também não pode esculachar também, que ele não vai entender, tem que ter algum tipo de lógica à medida que você colocou. E isso aqui também é legal de vocês saberem. Toda vez que tiver esse ícone aqui da correntinha, tem a ver com que ele vai travar, né? Então os quatro dimensões, né? Os 4 lados do papel vão ter a mesma. Com ela desligada, você vê como que era. Com ela ligada, toda vez que eu trocar em um, ele troca em todo. Se eu desligar, eu posso fazer um de cada jeito. Vocês vão perceber que às vezes isso é útil, às vezes não. Vou deixar 10 aqui. Ligar. Você vê como estava aqui o meu cursor, ele achou que minha última vontade era ser 15, mas é 10. Certo? Coisa legal é que pode ligar o preview. Ó. Então tudo isso que eu fiz aqui, ele tá me mostrando, ó. O Facing Page ele não liga porque essa aqui é a 1, né? Mas só pra vocês. Se eu colocar as 3 e ligar o Facing Pages, eu não consigo rolar aqui com a dedo. Tá aqui embaixo, ó, mas ele não deixa. Você viu quando eu tinha uma só? Isso aqui muda de lugar, né? Se eu colocar 50, isso aqui vai ficar pequenininho, né? Porque quer dizer que tem várias páginas para baixo. Depois a gente muda. Mas aqui isso é legal que a gente já vai perceber nas margens, né? Por exemplo. Se eu aumentar a margem, vamos ver. Vai mostrar. Ele é um pouquinho travadinho, tá vendo? Viu que ele não mudou? Era pra ele ter mudado, né? Porque eu mudei a medida da margem e ele não tá mudando. Não sei porquê. Paciência, vou voltar nos meus 15 aqui também, que ele então não dá pra confiar tanto, né? Que ele vai te mostrar o que você quer. Vamos ver, 15 aqui, ele mostra. Isso aqui é o gutter, é bom que eu não vou nem pôr o gutter porque eu não gosto. O gutter é o seguinte, aqui é onde é a sua sangria, certo? O gutter, ele é como se fosse uma coisa que está fora da arte, que você não vai deixar sua arte lá, mas você pode colocar algumas anotações para o impressor, é uma coisa que não se usa muito. Mas enfim, é um recurso, né? Você garante que é uma coisa que vai ser impressa, mas que não vai para a página de jeito nenhum, que é uma área que você não precisa se preocupar com sangria, mas você pode colocar indicações, enfim, quando chegar na gráfica, uma coisa bem avançada, como eu já falei, não é usual usar, então a gente costuma deixar zerado, certo? Ok. Então vamos lá, fazer nossa capa. Que eu vou falar, não vou falar como as pessoas fazem, não vou passar por isso, vou falar como eu faço e como eu, modéstia à parte, é o melhor jeito de fazer isso. Então é o seguinte, eu deixei o Facing Page ligado, só para mostrar para vocês aqui, ó, o que é Facing Page, né? Então cada página que eu adiciono ele vai montando como se eu estivesse lendo um livro, né? Naturalmente a primeira página não tem par, né? Porque você começa o livro sempre, o livro está fechado, com um folheto, um livreto, qualquer coisa, né? Enfim, então assim como se fosse uma página dobrada no meio. Então você tem, entendem? A capa, aqui a parte de dentro e a última parte, certo? A gente está fazendo uma capa de um livro, ela não é bem, ela é como se fosse uma lâmina, né? Então era melhor que o Facing Page estivesse desligado. Então você vai lá, Document Setup, que te volta para essa janelinha e desliga o Facing Pages. Vou ligar o preview agora, ele já vai mostrar pra gente o que aconteceu.
empilhou uma embaixo da outra, certo? Como é um livro, o livro ele tem várias partes na mesma folha, né? Então o que é legal da gente conseguir simular não, né? Projetar aqui. A gente tem que conseguir fazer com que, o que seria ótimo? Se essa página aqui viesse do lado dessa, entende? Que ia ser bom porque eu ia ter duas áreas numa mesma folha, que cada área funciona de um jeito, que cada área é uma parte da capa do livro. Então o que dá vontade de fazer? Isso aqui é aquela janelinha de page, né? Se você não estiver vendo isso aqui, é assim, tudo que acontece aqui, você liga ela aqui em window, na janela. Isso aqui que chama pages, certo? Como eu já estava aberto, quando eu cliquei ela fechou. Se eu vou ali de novo ela vai abrir, certo? Pages, páginas, né? Ele não vai deixar, se eu ponho aqui, ó, ele não deixa, porque ele tá pensando de um outro jeito, né? Então a gente tem que fazer ele pensar do jeito que a gente quer que ele pense. Então você clica aqui com o botão direito e tem esses duas opções aqui, ó, Allow Document Page to Shuffle e Allow Selected Spread to Shuffle. É curioso porque parece que ele tá deixando, né, a gente embaralhar. E na verdade ele está deixando a gente embaralhar, ele quer dizer assim, você pode mudar elas de lugar, que elas vão continuar, né, que está sem nenhuma arte aqui, né, então vou fazer uma arte aqui, então fiz um círculo, né, só para vocês saberem, L, né, o atalho, que na verdade é o atalho de formas, na verdade é o atalho de círculo, eu fiz o círculo e eu apertei um D é o preenchimento default, né, padrão, que é sem preenchimento com contorno preto. Então eu dei o D só para agilizar meu lado, e agora eu vou dar um Shift X, que é inverter uma cor do contorno com a cor da forma. Eu tenho um plugin que aparece as coisas que eu digito no teclado aqui na tela. Não liguei hoje, mas para as próximas aulas eu vou ligar, isso vai ajudar bastante a gente aqui. Então assim, cliquei aqui, né, minha forma, tô sentindo muita falta de ver alguma coisa aqui em cima. Vamos ver como é que eu vejo isso. Tô sentindo muita falta de ver um painel de controle que era para ficar aqui em cima. Eu desliguei do meu e agora eu não sei como liga. Complicado essas coisas, né? A gente tá tão acostumado, né? Window Workspace, Arrange, Utilities. Eu achava que era isso aqui, ó, Contextual Taskbar. Por algum motivo ele não tá me mostrando. É por causa disso aqui, eu acho, sabia? Acho que essas properties. É isso, será? Complicado, cara, complicado, eu não tô achando. Quem já mexeu sabe que aqui em cima, às vezes aparece Show Full Menus. Não. Aqui em cima aparece um painel, assim, algumas alterações meio básicas, assim, que você pode fazer nas coisas. E eu achava que era meio isso, assim. Mas não tá sendo, vocês estão vendo? Então isso aqui depois eu descubro, quando eu descobrir eu falo pra vocês. Então por enquanto a gente vai usar essa aqui que a gente use, né, que é a Properties, que agora é a nova novidadezinha dele. Eu adoro esse painelzinho aqui, como se fosse um painel único que resolve sua vida, assim, mas o problema dessas coisas é que quando ele não resolve, você não sabe o que fazer, né? Então vamos lá, eu abri isso aqui só para poder alinhar. Painel de alinhamento, né? Aqui os alinhamentos são meio auto-aplicativos, isso aqui é legal de saber. Alinhar a seleção é como se tivesse duas coisas, como só tem uma não funciona. Depois eu posso falar de uma aula só de alinhamentos, mas por enquanto eu vou só alinhar as margens, centralizar a página, certo? Então eu tenho essa página aqui de novo, né? Só para mostrar o que eu fiz. Cliquei duas vezes aqui, eu vou para essa página. Então eu vou agora fazer um quadrado, fazer a mesma coisa aqui e alinhar de novo no meio, só para a gente ter duas páginas bem definidas, certo? Então só o que eu estava falando para vocês é que agora eu mudo de lugar, ele deixa eu embaralhar as páginas, certo? Se eu falar para ele não deixar eu embaralhar as páginas, ele vai começar a se comportar de outro jeito, porque se ele não pode embaralhar, olha, a primeira vez que eu entendo isso, se ele não pode embaralhar, ele tem que fazer outra coisa com elas, né? Então o que ele vai fazer? Quando eu arrastar aqui, ó, ele não vai embaralhar, ele vai encavalar, e é isso que a gente quer, certo? Então ele não vai embaralhar, ele não vai deixar elas mudarem de lugar. A 1 vai ficar sempre aqui na 1, ao invés de agora é a 3, mas ela tá no primeiro spread, na primeira lâmina, né? Que é isso que a gente quer. Certo? Então aqui já começamos bem, ó.
agora já estamos andando para onde a gente queria andar. Quando você adiciona uma nova, ele não vai adicionar no meio, porque ele sempre quer adicionar um spread novo. Então ele vê que ele rompeu ali, né? De algum jeito ele adicionou aqui logo depois, vou fazer aqui, fica mais fácil de ver. Ele adicionou depois da que estava selecionada, adicionou a 4 aqui, a 5 aqui. Não é o que a gente quer, então a gente vai lá e... Isso aqui tudo bem, gente, é assim mesmo, a gente vai fazendo aos poucos, certo? Então aqui, ó, pela primeira vez a gente tem uma coisa que está aparecendo a capa de um livro aberta, vindo uma capa de um livro aberta, né? Tem que ter um pouco de abstração. Então seria lombada, né? Vamos pensar bem. Aqui é lombada, capa, orelha, quarta capa, segunda orelha, certo? O que a gente tem que fazer agora? Tá fácil, né? Agora a gente tem que só mudar o tamanho de cada uma dessas coisas, porque elas não têm o mesmo tamanho. Algumas têm, outras não. Certo? Então vamos fazer isso. Então a capa já tá... Não, tá me fazendo uma falta danada esse negócio aqui em cima. Era pra ser isso, gente. Eu não tô louco não, viu? Deixa eu ver se com o meu ele volta. Ó. É isso aqui que eu quero. Por algum motivo aqui no curso ele não tá mostrando, ó. Então, só para eu não ficar apanhando tanto, eu vou deixar o meu, depois eu descubro, version history, não, depois eu descubro como é, que era para ser aqui, ó, eu achava que era contextual taskbar, mas ele não tá me mostrando, então eu vou voltar aqui no meu, então não é mesmo, é alguma outra coisa, viu? Structure. Não sei o que é isso. Olha só. Não é isso. Então vamos lá. Eu tava sentindo falta, então depois eu vou descobrir como ligar isso aqui. Mas, só pra não ficar tão de maluco, isso aqui tá aqui, ó. Certo? Realmente o properties ele tá sempre aqui. E que eu gosto quando ele fica ali em cima. Então por isso que eu vou voltar no meu, mas eu vou descobrir como fazer para ligar isso, que agora realmente não está aparecendo por algum motivo. Vamos lá. Então o que a gente vai fazer? A gente só vai mudar os tamanhos para que agora fique parecendo uma capa, certo? Então vamos lá. A orelha primeiro é mais fácil, né? Então uma orelha bem comum, 90 mm. A gente quer que ela, essa dobra aqui tá certa, né? Então a gente quer que ela venha daqui. Esse aqui fica ancorado, essa parte da página fica ancorada, no nosso caso tanto faz se for essa ou essa, certo? Porque ela vai crescer daqui, vai diminuir daqui pra cá. Pode fazer na mão. Se você fizer e soltar, ele não deixa, porque ele acha que é uma coisa... Ele evita que você faça uma alteração tão drástica assim e que zoe seu arquivo. Então, se você quiser fazer assim na mão, você tem que segurar o Shift e fazer. Não. O Alt. É isso. Você segura o Alt Option aí. Ele deixa. Por algum motivo ele tá fazendo junto com outra também. Curioso, né? Tudo bem, não tem problema. Eu não gosto de fazer isso. Eu vou aqui e eu quero precisamente medir. Então eu vou colocar 90 mm. Certo? Ele não andou junto porque estava desligado ali em cima. A gente pode falar disso em outra aula, mas é isso aqui, né? Liquid Page Roll Off. Enfim, 90. Vamos agilizar. E outra orelha, aí como essa orelha ela vai diminuir para o outro lado, 90. Certo? Para eu terminar, lombada. Fazer uma lombada dentro do módulo, é interessante, né? Aquela coisa do grid que eu estava falando para vocês. Vou dar um command de aspas aqui, que daí sem o atalho seria Grids and Guides, Show Document Grid. Certo? Que é interessante porque você vê que ele está todo modulado. Ele está, como a gente está usando sempre medidas múltiplo de 5, e o nosso grid é 10 dividido por 4, então ele fica todo moduladinho. Então, como a gente ainda não sabe qual é a lombada desse livro nem existe ainda, né? Mas como a gente nunca sabe a lombada do livro antes de terminar ele, eu recomendo sempre você usar uma lombada modulada, porque na hora que você for trabalhar é mais fácil. Então, nesse caso eu colocaria 15, que ele não vai deixar, ó, vai colocar esse tamanho, não cabe nas atuais margens e colunagens de configurações de imagem e colunagem. Selecione as páginas apropriadas e depois ajuste as margens e as colunas no formulário, né, dialog box. O que ele está falando? Essa margem aqui que a gente tem é de 15,
certo? Então a página não pode ser menor do que as margens. Então o que a gente tem que fazer antes? A gente vai selecionar aqui em Layout, Margins and Columns. A nossa lombada, ela não costuma ter margem, né, lateral, porque ela costuma ocupar a área toda, ou quase toda. Então o que é legal da gente fazer aqui? A gente tirar as margens. Lembrar do cadeadinho, né? Make all settings the same. Então a gente desliga o cadeadinho, tira do lado esquerdo, tira do lado direito. A gente viu ali porque o preview tá ligado. Se desligar, certo? Então, mas tanto faz, é só pra gente prever, né? Se o preview tiver desligado e der ok, ele vai aplicar porque eu pedi. Então agora a gente vai lá e dá um 15. Você vê que eu deixei aqui centralizado, né? Esqueci de tirar. O certo seria ter colocado para algum dos lados. Ele vai, cresceu para cá, ficou um espaço. Óbvio que isso aqui no mundo real não existe, né? Uma página que tem um espaço. A gente se colocar uma página ou outra, mas não é o caso. Então o que a gente vai fazer? A gente vai pegar aqui, perdão, gente, e trazer para cá. Certo? Aí aqui não precisa apertar nada. Ele só precisa apertar aquilo lá para você mudar ele de tamanho. É legal segurar o Shift só para ele não andar nessa direção, ó. Porque você segura o Shift, ele vai andar retinho. Ele vai ter até um snap, ó. Ele vai ter um magnetismo, ó. Mas não tem tão bom. Certo? Agora vocês têm um arquivo de capa perfeito para vocês, certo? Que daí você tem capa, orelha, lombada, quarta capa, segunda orelha. Certo? Assim que se começa um arquivo de capa. Não é fazendo um artboard grande, colocando guia, enfim, fazendo um monte de fricote, depois te atrapalhando na hora de você exportar. Depois eu explico por que isso é tão bom, porque você quer exportar só a capa, você consegue exportar só essa página, quer exportar só a orelha, quer exportar só a quarta capa, só a lombada, isso aqui depois para vocab é muito melhor. Enfim, confia em mim. Aí só para terminar, a capa ela não tem só um lado, né? Ela sempre frente e verso. Você pode não imprimir o verso, mas ela tem um verso. Então é legal você já colocar para você sempre lembrar que tem um verso. Muito bom, abre possibilidade de projeto, né? Então o que eu vou fazer aqui seria essas 4 aqui, eu vou duplicar esse spread, certo? Aí só lembrando que você virou para o outro lado, então agora o verso da capa tá aqui, certo? Você tá vendo a parte de dentro, né? Então agora esse aqui é o verso da primeira orelha, esse aqui é o verso da segunda orelha, esse aqui é o verso da lombada, esse aqui é o verso da quarta capa. Tem algum tipo de abstração aí, mas isso aí a gente vai conseguindo. Gente, peço perdão pelo longo vídeo, foi o primeiro, eu queria falar de muita coisa e consegui falar. Então, enfim, espero que vocês tenham gostado. E daí mandem dúvidas, outras aulas desse tipo mais básicas ou questões mais específicas. Vamos tocando esse projeto aí, acho que vai ser bem legal para todo mundo, beleza? É isso, deixa eu diminuir aqui, terminar como a gente começou. Um grande abraço e até a próxima.